Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Meus, quantos estão felizes por estar na casa do Senhor nesta noite? Pode dar glória, aleluia, levante a sua mão para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Glória a Deus. Para mim é motivo de extrema alegria poder trazer a palavra do Senhor aos irmãos nesta noite. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, ao meu tio e evangelista Ronaldo, juntamente com o pastor, que Deus continue abençoando suas vidas de maneira poderosa. A esposa do Senhor, a Rosita, juntamente com seu filho, Neemias, todo o corpo de obreiros, ministérios, em um nome de Jesus. Meus queridos, isso aqui não é um culto comum, é um encontro de vasos para a manifestação da glória do Senhor. Tem vaso aqui nesta noite. Aleluia! Então abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Quero usar de dois textos para a exposição da mensagem nesta noite. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Deus, aleluia! Lucas capítulo 22, a partir do versículo 20. Aqueles que encontraram, digam um amém. Amém. Assim está escrito na palavra do Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Abra também livro do Êxodo, capítulo de número 34. Êxodo, capítulo 34. Está escrito na palavra do Senhor. 34, a partir do verso 10. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas, na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante e vamos orar. Grandioso Deus, eterno e maravilhoso, a tua palavra foi lida. Senhor, fala a tua igreja neste momento, abre o nosso entendimento, para que possamos entender tudo o que o Senhor nos fala nesta noite. Abre o céu sobre este lugar, meu Deus, derrama do teu poder e da tua glória, e enche esta igreja com o teu poder. É o que nós oramos, em o nome de Cristo Jesus. E a igreja pode se assentar aplaudindo e glorificando ao nome de Deus. Meus queridos, o livro do Êxodo vai relatar a trajetória do povo israelita, descendente de Jacó, também chamado de Israel, que mediante um período de uma extrema escassez, migram para o Egito como uma forma de escape e de se manterem vivos em meio a 7 longos anos de uma extrema fome. Os 12 filhos de Jacó, juntamente com as suas famílias, passam a habitar na terra do Egito, criando assim laços com aquela terra. Afinal, o seu governador era José, um de seus irmãos, que juntamente com o rei aceitam o povo nestas terras do Egito. As gerações vão passando e aquele povo crescia ainda mais. Surge então um novo rei, um rei que não conhecia a história dos israelitas, muito menos a história de José e o que ele havia. Aquele rei então, ele começou a reparar que o povo israelita se proliferou de uma forma tão grande a ponto deles serem mais
mais numerosos e mais fortes do que todo o Egito. E aquele rei, tomado pelo medo dos israelitas se voltarem contra o Egito, ou que fizessem uma aliança contra os seus inimigos, aquele rei, ele passa a submeter aquele povo a um trabalho forçado e árduo. Ele começa a oprimir aquele povo. Ele começa a fazer com que aquele povo fosse oprimido, mas a Bíblia diz que quanto mais eram oprimidos, mais eles se multiplicavam por toda a terra do Egito. Diante dessa situação, os egípcios passam a temer os israelitas, e eles começam a sujeitar aquele povo a uma cruel escravidão. Tornaram a vida daquele povo amarga e dolorida. Mas ainda assim, não satisfeito com isso, o rei manda chamar 2 parteiras das hebreias, e ele diz assim para elas: quando vocês forem ajudar as hebreias a darem à luz, observem o local do parto. Mas por que, rei? Porque se for menino é para matar, mas se for menina pode deixar viver. A proliferação dos israelitas era tão grande a ponto do rei querer a morte dos próximos meninos a nascerem. E a Bíblia diz que aquelas parteiras, tomadas por um grande temor de Deus, elas não obedecem à ordem do faraó, deixando assim viver aqueles meninos. E a Bíblia diz que o povo se multiplicava. Passam-se os anos e aquele povo continuava debaixo de uma pesada escravidão. Seus corpos físicos já não estavam mais aguentando aquele sofrimento. Mas diz o capítulo 2, verso 24, que ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que ele fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus observa a vida dos israelitas e ele contempla aquela situação. Ele não havia se esquecido da promessa que ele fez aos antepassados daquele povo. Diante dessa situação, ele começa a levantar Moisés como uma porta de escape para a libertação daquele povo do domínio dos egípcios. Afinal, foram 400 longos anos de pura escravidão. Moisés é levantado para ser o libertador daquele povo, aquele que conduziria os israelitas até a terra de Canaã, a terra que foi prometida aos seus antepassados. Morre então este rei, que tanto fez sofrer aquele povo. Mas não acaba por aí. O seu sucessor, ele continua com a mesma mentalidade que tem que haver a escravidão. A escravidão não poderia acabar, o povo não poderia ir embora, e Deus endurece o coração do faraó, a fim de que o seu nome fosse glorificado, e que eles soubessem que só o Senhor é Deus. Então, depois de terríveis pragas vierem sobre o Egito e deixarem suas terras, casas, campos e grandes plantações completamente destruídas, aquele povo finalmente é liberto do domínio dos egípcios e eles passam a adorar a Deus no deserto. Se antes lá no Egito aquele povo era escravo, vão para o deserto e agora não são mais. Se antes sofriam pela mão dos egípcios, agora se alegram por estarem debaixo da mão poderosa de Deus. Se antes no Egito aquele povo se alimentava com as coisas que vinham de baixo, no deserto se alimenta com as coisas que vêm do céu. Mediante a isso, Deus decide fazer uma nova aliança com Israel.
não desprezando ou anulando as outras que foram feitas. E a maior dessas alianças é a aliança que foi feita na cruz do Calvário, mediante a morte de Jesus Cristo. E a Bíblia fala de algumas alianças que foram feitas. A primeira aliança que a Bíblia cita é a aliança com a criação, estabelecendo leis naturais e colocando o homem como governador de todos os seres vivos, e ele abençoou a terra. A próxima aliança, a Bíblia cita a aliança feita com Noé, onde Deus não destruiria mais a terra com o dilúvio. A aliança com Abraão, prometendo-lhe muitos descendentes, e que todos os povos da terra seriam abençoados através de sua aliança, cumprindo-se assim no nascimento de Jesus, que pela obediência e amor dele, todos os povos, línguas e nações foram abençoados. Até que chegamos na aliança que foi feita com Moisés e os israelitas, também conhecida como a lei de Moisés, a aliança que instituiria Deus como rei de todo o povo de Israel, confirmando assim a aliança que foi feita com Abraão, sendo Deus quem ia abençoar aquele povo e as gerações que viriam após aquele povo nesta terra. Vale ressaltar que uma das mais importantes alianças que Deus fez foi a aliança com os israelitas, descendentes de Abraão, através de seu filho Isaque e seu neto Jacó, ou também Israel. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 12: naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Perceba que Paulo as chama de alianças da promessa, porque através delas Deus entregou grandes bênçãos aos israelitas. Por meio da obediência, Deus prometeu fazer de Israel uma grande nação, dando-lhes a proteção, dando-lhes a prosperidade e toda a fartura. Sendo assim, Israel seria a propriedade exclusiva de Deus dentre todos os povos. Deus, aleluia. Mas Deus, Ele também deixa claro que mediante a desobediência e a falta de prática aos seus mandamentos, o castigo de Deus também viria sobre eles. E quando se faz uma aliança, a expectativa é de que ela nunca seja quebrada ou desfeita. Mas pela desobediência e ignorância daquele povo, eles quebram a aliança por várias vezes que foi feita com Deus, e mesmo Deus insistindo e ainda abençoando, mediante a murmuração, mediante a ingratidão, eles ainda decidem quebrar essa aliança que foi feita com eles. O pregador, mas que aliança foi essa? A Bíblia vai dizer no capítulo 19 que Moisés, ele sobe ao monte e Deus começa a lhe falar as ordenanças dessa aliança, não permitindo assim uma negociação entre ele e o povo, entre Moisés e ele, até porque ele é rei e Senhor e nós somos servos, ele é criador e nós somos criatura, ele pode, ele faz e ele é, nós não podemos, não somos e não fazemos nada, a não ser pela graça e misericórdia dele. E esse é o verdadeiro evangelho, é dizer que eu e você não somos nada, e que se não fosse pelo amor e pela misericórdia dele, estávamos todos condenados ao fogo do inferno. Deus, aleluia. Deus começa a
falar com Moisés e escreveu os mandamentos de sua aliança. Adore e ame a Deus sobre todas as coisas. Não farás para ti imagem de escultura, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Um dia de descanso em meia semana, honra. Cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a casa, a mulher, os animais e as coisas do teu próximo. E esses 10 mandamentos são a base de toda a aliança que seja feita, também conhecida como a lei de Moisés. Glória a Deus, aleluia. Vão passando as gerações e Deus quer fazer então uma nova aliança com Israel. Capítulo 31, verso 31, Jeremias vai dizer: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma nova em Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 7: pois se aquela primeira aliança fosse perdida, não seria necessário procurar lugar para outrem. Achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Uma nova aliança seria feita, porque mediante a desobediência Israel violou a aliança com Deus, porque não viveram de acordo com os compromissos assumidos por ele. A situação de Israel havia se afastado do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Só havia um meio de pagar essa dívida. Qual era, pregador? Tomando todo o cálice da ira de Deus, pagando um alto preço, seria com a própria vida, a morte de Jesus. Sendo assim, os homens, eles morreram em seus pecados, mas Jesus Cristo morreu pelos pecados. Os homens morreram pela sua própria culpa, mas Jesus Cristo, ele morreu assumindo. Mas Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu por todos, para que todos recebam a sua nova vida pela aliança que foi feita, e não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Deus. Glória a Deus, E para fazer essa aliança, Jesus Cristo morreu para que tenhamos vida, para que recebam a vida, ou seja, para nos dar a vida dele. Houve uma troca, houve uma substituição para o firmamento dessa aliança. Ele tomou sobre si a marca do pecado, para que eu e você celebremos o gozo celestial. Por ser o mediador dessa aliança, as suas vestes foram rasgadas, para que eu e você sejamos vestidos com vestes de glória. Por amor a mim e a você, ele morreu na cruz do Calvário, para que possamos subir no arrebatamento de condenador do inferno para a salvação. Uma nova aliança foi feita. Jesus morreu por você, para que você viva a vida de Jesus. glória. Deus de Israel, bendito a Capítulo 2, verso 19 aos Gálatas, Paulo vai dizer: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo esse
2, verso 20, quando Jesus ele celebrou pela primeira vez a Santa Ceia, ele dá uma explicação acerca dessa nova aliança, e ele diz: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança pelo meu sangue derramado em favor de vós. Capítulo 6, verso 14 aos Gálatas, Paulo vai dizer: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo, denotando assim a ideia da morte e da aliança feita por Jesus. Paulo estava dizendo: mediante a sua morte, o mundo foi morto para mim, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, pela aliança que foi feita. E se mediante essa aliança o mundo não está morto para você, você não está vivendo a vida de Cristo. Assim como no Egito, quando o povo sai em direção ao deserto, por várias vezes o povo murmurava e questionava Moisés, dizendo: ei Moisés, você nos tirou do Egito para morrer, o que haveremos de comer, o que haveremos de beber? Ou seja, pelas entrelinhas do texto o povo está dizendo: a gente preferia continuar no Egito, Moisés, e se fosse assim, a gente não preferia ter vindo para cá. O povo estava livre do domínio dos egípcios, livre da escravidão e de todo o sofrimento e humilhação que eram submetidos, e ainda assim aquele povo sente saudade a ponto de murmurar o porquê estavam no deserto, e a única coisa que eles conseguiam demonstrar é a ira. Eles sentiam saudade das coisas do Egito. Êxodo capítulo 19, verso 4, Deus vai dizer então: vocês viram, ei, o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas como águia, e os trouxe para junto, perto dele. Até porque sempre que Deus te tirar de um lugar, é para te ferir ou para te fazer sofrer, mas é só para te trazer mais para perto dele. Então, quando eles murmuram e pensam em não ter saído da terra do Egito, é como se eles se afastassem de Deus. Egito representa o mundo, o alimento que eles queriam do Egito representa os prazeres do mundo, e o deserto representa estar na presença de Deus. Agora que eles saíram do Egito e estão no deserto com Deus, porque ainda desejavam as coisas do Egito, se eles estavam em uma nova aliança? Porque não basta apenas fazer aliança, mas tem que viver dentro dessa aliança. Tem crente que até vem para a igreja, participa dos cultos, vem na Santa Ceia, coloca a sua roupinha de domingo, mas na segunda-feira está bebendo corote, aqui abre a boca para dar glória, mas lá fora abre a boca para xingar palavrão, aqui está bem vestido, está com terno, está com saia longa, mas lá fora está andando sem blusa, está andando com a perna de fora, está andando com short curto. Ei, tem crente que aqui está na terça-feira, aqui está no domingo na igreja, mas na terça-feira está lá no barzinho do seu Zé, apostando no jogo do bicho, aqui está abrindo a boca para cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas dentro de casa está abrindo a boca para cantar Gustavo Lima, está abrindo a boca para cantar Roberto Carlos. Toma cuidado, minha irmã, toma cuidado, meu irmão, com o que você canta, porque se Jesus voltar, tu fica. Tem crente hoje que é igual um crente camaleão. Pregador, o que é crente camaleão? É aquele que aonde ele chega, ele se une e ele se esconde naquele lugar. No domingo ele está na igreja, aí ele se adapta na igreja, ele até levanta a mão de vez em quando para dar glória, mas na segunda-feira está na rodinha de amigos, aí ele se adapta para beber
dá palavrão, é crente que sabe da aliança, mas não vive a aliança. É crente onde se faz aliança, mas só vem para olhar e criticar quem faz. Tu sabe. Ou você paga, ou Deus vai pagar você, ou tu se conserta e entra na aliança com Deus, ou é Ele que vai vir para consertar você. Se conserta, rapaz. Glória a Deus, aleluia. No deserto, agora aquele povo vive na dependência de Deus. E quando passam a viver na dependência de Deus, Ele também passa a suprir as necessidades daquele povo. Egito representa o mundo, deserto representa estar na total dependência de Deus, representa a presença de Deus. Se antes eles estavam no Egito, eles comiam as coisas que vinham do Egito, mas agora que foram para o deserto, dependência de Deus, passam a comer as coisas que vêm de Deus. Se antes lá no Egito aquele povo era escravo, agora não é mais escravo. Se antes sofriam pela mão dos egípcios, agora se alegram por estar debaixo da mão poderosa de Deus. Se antes lá no Egito alimentavam com as coisas que vinham de baixo, no deserto está se alimentando com as coisas que vêm do céu. Pregador, eu não estou entendendo. E vivia na dependência daquilo que alimentava a sua carne, atados no pecado, e vem do céu de Deus. Você é liberto, você é livre das correntes do pecado. Ei, se antes tu sofria pela mão de Satanás, Isaías capítulo 40 verso 11, Deus como pastor, Ele ajunta o rebanho. Se Satanás te esmagava com a sua mão, verso 11, Deus com o seu braço ajuda e carrega no colo. Assim como no Egito, no mundo, você se alimentava com as coisas de baixo, você se alimentava com as coisas desse mundo, você fumava, você bebia e dançava até o chão, tu era viciado, tu era um drogado, vivia preso pela mentira, pela cobiça, e aquilo que trazia felicidade à tua carne era o que te conduzia ao inferno. Aí Deus olha para aquele povo e sente um grande amor por eles. Ele envia Moisés, resgata aquele povo do Egito, os leva para o deserto e os traz para perto de si, para que eles possam viver livres do domínio dos egípcios e na dependência de Deus. Glória a Deus, aleluia. E agora, se antes comiam pão que vinha de baixo no deserto, comiam maná que vem do céu. Se antes comia da carne que nascia e crescia de baixo, agora come da carne que é enviada de cima. Se antes ia até um poço para pegar água, agora tem uma rocha que dá água. Agora tem um rio que é água doce. Se antes viviam como escravos pelo domínio dos egípcios, agora vivem livres pela mão de Deus. Da mesma maneira, essa humanidade vivia presa pelo domínio do pecado, presa pela imoralidade sexual, presa pela idolatria, presa pelo domínio do pecado. E eu e você estávamos condenados ao fogo do inferno. Aí Deus olha para essa terra com grande amor e compaixão, e assim como Ele envia Moisés para libertar o povo do Egito, olha Ele enviando Jesus para nos salvar, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. E antes, se tu se alimentava com as coisas que vinham do mundo, vem Jesus e diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, a fonte de água viva, e aquele que te beber não terá mais sede. É o alimento para as nossas almas. Deus, maravilha.
já pregar que eu estou quase terminando. No deserto, o povo comeu do maná, sim ou não? Sim, mas Moisés disse: ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, porque a partir do momento em que aquele povo passa a viver a dependência de Deus, ele também passa a suprir as suas necessidades. E a Bíblia diz que no outro dia o maná tornava a cair. Por quê? Porque ainda sentiam fome. No deserto, o povo comeu das codornizes que apareceu por todo o acampamento. Mas a Bíblia diz que no outro dia, ao entardecer, continuava a aparecer. Por quê? Porque ainda sentiam fome. No deserto, o povo bebeu da água que era amarga, mas ficou doce. Da água que jogou da rocha, mas ainda assim tornaram a ter sede. O texto está falando de um alimento, de uma água natural, físico, mas eu quero abrir os seus olhos para o alimento espiritual que Israel estava recebendo no deserto. Perceba uma semelhança entre Deus dar, mas não saciar. Mas a partir do Novo Testamento, ele dá e ele sacia. E eu imagino alguém chegando diante de Jesus, perguntando: ei Jesus, quem é o Senhor? E ele dizendo: eu sou a fonte de água viva, o alimento que desceu do céu. Ô pregador, mas me fala, o que é que tem a ver Moisés com Jesus? Ô irmão, eu vou falar e eu quero ver só quem está ligado. Ao nascimento de Moisés, o rei manda que todos os meninos fossem mortos. E no nascimento de Jesus, o rei também manda que todos os meninos fossem mortos. Moisés escapou do massacre, mas em Jesus, Jesus também escapou do massacre. Ei, Moisés no Egito, ele abriu mão de toda a sua riqueza no palácio. E Jesus, ele também abriu mão de toda a sua glória no céu. Moisés era príncipe, ele saiu em nome de uma missão. E Jesus Cristo, ele era príncipe e rei, ele sai também em nome de uma missão. Moisés foi chamado do Egito, mas em Jesus, ele também foi chamado do Egito. Mateus capítulo 2, verso 15. Moisés jejuou 40 dias, Jesus também jejuou 40 dias. Moisés realizou milagre sobrenatural, e Jesus, ele também realizou milagre sobrenatural. Moisés foi notabilizado pela mansidão, e Jesus, ele também foi notabilizado pela mansidão. Pela oração, Moisés sustentou uma multidão, e pela oração, Jesus também sustentou uma multidão. Moisés cumpriu uma missão redentora, Jesus também cumpriu a missão redentora. No Êxodo, o povo seguia a nuvem e a arca da aliança, e no caminho do Gólgota, o povo segue a aliança feita na cruz do Calvário. No Sermão do Monte, Jesus se apresenta como o novo legislador do povo de Deus. E ao chegar no Egito, Moisés também se apresenta como libertador do povo de Deus. Moisés liderou 12 tribos, Jesus liderou 12 apóstolos. O primeiro milagre de Moisés transforma a água em sangue. O primeiro milagre de Jesus transforma a água em vinho. Ei, Moisés estende a mão, o mar se abre e o povo passa com o pé enxuto. E aquilo que era para a morte, olha Moisés e o povo caminhando por cima. Ei, e a grande tempestade, Jesus olha e estende a mão, o mar se acalma. E aquilo que era para a morte foi para a glória de Deus. Moisés abriu o mar para a libertação. Jesus Cristo, ele rasgou o véu da separação que desconectava o homem com Deus para salvar. Diante de Moisés estava a multidão faminta, diante de Jesus também estava a multidão faminta. Moisés ora, Deus envia o maná. Jesus ora, multiplica o pão. Moisés ora, Deus envia a carne, codornizes. Jesus ora, Jesus multiplica os peixes. No Êxodo, Deus fez uma aliança com Moisés e com o povo. E na cruz do Calvário, Deus fez uma aliança comigo e com você, para que um dia, mediante o arrebatamento e a morte de Jesus Cristo, essa
O horário já não nos permite. Glória a Deus. Mas a aliança que foi feita na cruz do Calvário ainda é válida nos dias de hoje. E até a volta de Jesus, você ainda tem chance de se reconciliar com Ele. A aliança que marcou as mãos, a cabeça, os pés de Jesus, também pode marcar e transformar a sua vida nesta noite. Antes de passar para a Santa Ceia, pastor, eu quero chamar aqui na frente você que ouviu essa palavra e quer fazer uma aliança com Deus nesta noite. Você que quer sair daqui com a certeza da salvação. Pregador, eu estou afastado. Ou então você que não é cristão, você que está buscando poder em Deus para vencer a carne, o diabo e o mundo. Vem aqui na frente. Se alguém no nosso meio, eu quero orar por você. Você tem que buscar a unção que vem do céu. E eu quero orar para que Jesus Cristo te encha nessa noite e você saia daqui transbordando da presença de Deus. E hoje não quer apenas ouvir, mas quer viver essa aliança. Vem aqui na frente, eu estou te esperando. Glória a Deus, aleluia. Eu estou te esperando. Tu sabes da tua necessidade e que o mundo tem causado a você. A aliança não é pesada, mas é marcante em sua vida. Não despreze a renúncia, não despreze o sofrimento de Cristo, não despreze a aliança que foi feita na cruz do Calvário. Eu sei que se humilhar dói, abrir mão do pecado também dói, mas vem aqui, Jesus quer fazer uma aliança com você. Glória a Deus, aleluia. Antes de passar para a ceia, toda a igreja feche seus olhos. Vamos orar. Grandioso Deus, eterno e maravilhoso Pai, a tua palavra foi pregada nesta noite, ela que não volta vazia, possa achar um lugar no coração de cada um dos irmãos. Meu Deus, enche esta igreja com o teu poder e que ela saia daqui transformada, que cada irmão, pelo poder que é a tua palavra, possa sair daqui diferente da maneira que entrou, em um nome de Cristo Jesus, amém. E a igreja aplaude e dá glória ao nome do Senhor. E eu agradeço a Deus.